Fala galera, tudo certo? Hoje a gente está aqui com o Marcos de Brito, cara cineasta, escritor, fez diversos filmes já muito bons, por sinal, já escreveu uma porrada de livro. Obrigado, Marcos, por estar aqui com a gente, cara. Eu que agradeço, cara. Sempre qualquer espaço que a gente tem, né, para divulgar, não só as nossas obras, mas o terror em si, que é que a gente gosta de falar, e pouco se fala do que poderia ser falado, então todos os espaços, para mim, são muito bem-vindos, né? Ah, cara, valeu. Olha, eu tava revendo ontem, eu revi pela manhã o Condado Macabro. Eu tinha visto esse filme, te comentei até, cara, eu tinha visto um tempo atrás, provavelmente na TV a cabo, não me lembro agora em qual canal. E talvez no Space, Sci-Fi, algum canal desses, cara. E Talvez eu o Telecine Action. Pode ser também, Pode cara. ser. Não sei se estava no Telecine, cara, mas Tá, eu vi, cara, faz uns anos assim, e eu não foi no Fantaspo, isso eu lembro, cara. E eu adorei o filme, cara, cheio de referências, né? Achei muito legal. E ao mesmo tempo o filme te prende, assim, não ficou aquela coisa assim, tipo, copiada, sabe? Te prende muito, um plot twist no final. Cara, achei bem legal. E ah, só entrei nesse assunto que eu preciso que tu mostre de novo, cara, a máscara. Falei para ele que eu peguei os meus apetrechos que eu tenho aqui, né? E a máscara do Jonas fica aqui do meu lado. Na verdade, então todas as máscaras ficam em algum lugar aqui da minha sala, mas essa é a mais legal, né? Meio que virou a icônica. E engraçado que nas referências do Condado Macabro, a gente tem aquela primeira máscara, que ela é uma referência que a gente não fala no filme, mas é o Motel Diabólico. Não sei se você assistiu já. Eu É não o lembro. Motel Hell, né? O Motel Hell. E a segunda máscara é o massacre da Serra Elétrica mesmo, né? Só que na questão do porco em vez do ser humano. Então, assim, é uma junção de referências ao extremo, porque a gente pegou. O Jonas é um anagrama de Jason, e o personagem fisicamente é um Leatherface, só que ele também usa o facão do Jason. Tem os palhaços que a gente também se inspirou no Balada do Amor e do Ódio. O próprio Rob Zombie, a estética do filme é mais inspirada nos filmes do Rob Zombie, com a referência ao Massacre da Serra Elétrica. Então tem de tudo ali, tudo que eu gosto tá ali, né? E aquela questão também, eu esqueci o nome da personagem, cara, que tá ali junto matando a galera, mas a máscara dela lembra um pouco o filme do The Purge lá, né, cara? Sim, a gente não teve a referência ao The Purge, mas a referência à boneca, né? Eu acho que no terror a questão da boneca, do boneco também é muito presente. A gente tem aquele filme, esqueci o nome também agora, do James Wan, um dos primeiros dele, que é de boneco. Meu, é muito bom. E assim, o boneco, por algum motivo, te dá susto, né? Te assusta aquela expressão vidrada que ele tem. Então a gente quis usar de tudo, né? Desde do psicopata que parece uma pessoa convencional, né? Que a gente vou dar spoiler, né? Que tem na questão do investigador, é o ser humano normal que age e, inclusive, é a mente por trás. Daí a gente tem o truculento com a questão do animal, porque psicopata com cabeça de animal é algo comum no filme Slash. Então a gente pegou isso também. O que mais que a gente pode explorar? Os palhaços, né? Que é muito notório o medo de palhaço, só que a gente pegou palhaço brasileiro, né? Não aquele palhaço norte-americano, palhaço mambembe de rua. E a questão do boneco, né? Que a gente botou na irmã. E eles não têm nomes mesmo, só tem o Jonas, a gente chama ela de irmã do Jonas, mas a gente não deu nome para ela. E quando a gente trabalhou no filme, a gente botava o nome do núcleo de núcleo dos sádicos. Então a gente tem o núcleo dos sádicos, núcleo dos palhaços e o núcleo dos jovens, né? E os próprios jovens também, né, cara? Achei cheio de referências, assim, com meio que os estereótipos, assim, que se via no Sim. filme do A Massacre da gente Serra só tentou Elétrica, até quebrar no um do... pouco. Não, Uhum. vai lá, cara. Não, eu acho que deu uma. Não, é que nos jovens a gente pegou aquela referência óbvia, né? Da fêmea fatal, do envergonhado, do zoador, e trouxe tudo isso para o cenário nacional no interior do Brasil, né? O Carlos, que é um super crítico de cinema, de jornalista sobre gênero terror, ele até fala que a gente pegou o Texas Chain Massacre, tirou do Texas e trouxe para o Mato Grosso do Sul, que é o nosso Texas brasileiro, né? Então, é o Carlos Primati, não sei se vocês conhecem. Então, Sim, sim. e ele apadrinhou muito esse filme, ele adorou, ele jogou ele para onde ele podia. E dos jovens, o que a gente tentou fazer é uma reviravolta nessa questão de quem morre primeiro, como se apresentam os jovens, porque no filme Slasher,
o mais comum é você trazer jovens sem muito conteúdo, né? Só com uma camada para eles morrerem. Porque o slasher, o bacana é isso, como eles vão morrer. Como a gente vai fazer mortes criativas para esses jovens? E aqui no Condado a gente demorou 1 hora para trazer uma morte de fato, assim, de um dos jovens, mais de 1 hora, porque a gente queria construir personagem e ao mesmo tempo fazer essa inversão, porque a gente tem a nossa Scream Girl, né, a nossa Final Girl, que é a Lena, só que geralmente a Final Girl é a virgem, é a púdica, é a que passa por umas dificuldades, e a gente pegou ao contrário, né, a gente falou, não, a gente quer justo a nossa personagem que se acha mais foda ali, que tem toda a liberdade sexual dela, que nos outros filmes slasher é a reprimida, no nosso foi o contrário. A gente tentou brincar com isso também, né? Quebrar um pouco do estereótipo vigente, ainda que trabalhando com esses estereótipos. E que resultado, hein, cara? Eu até vou te dizer, depois ali que eu tinha assistido Os Apóstolos e Mesa para Dois, cara, não importa a abordagem que tu pega. Muito massa, aqui cara. tem a cabeça aqui, a minha, né? Ah, cara, muito show. Eu percebi que não importa a abordagem, o assunto, ou para todas as tuas histórias são muito bem exploradas. Eu acho que traz uma construção de terror muito legal, assim, cara. Da onde vem essa inspiração, cara? Obrigado, obrigado. A gente tem muito medo, né? Principalmente no cinema, porque geralmente no cinema o que as pessoas criticam primeiro é atuação e depois roteiro. Eu acho que brasileiro se especializou em criticar essas duas partes. E aí, como eu também sou escritor, eu fico muito preocupado com a questão realmente da história, de como ela pode se encaixar não apenas visualmente, mas em sentido. Então, quando eu comecei a fazer cinema, eu não pensava muito nessa questão da história, porque todas as histórias até hoje elas vêm por uma imagem. O meu pensamento ele é muito decupado, né? Eu já penso tudo em enquadramento. Então, quando eu tenho uma ideia, ela já vem meio que filmada. E a partir dali eu vou criando a história, né? Depois dessa criação. Só que depois que eu me tornei escritor, eu comecei a olhar de uma maneira diferente. Ainda vem a ideia dessa maneira, mas as ligações para aquela imagem ter um sentido, elas não vão muito em como eu chego nela de maneira audiovisual. Não, eu preciso criar um conteúdo por trás que tenha muito sentido de mensagem. Então, eu me preocupo muito com a mensagem que aquilo vai passar. O Condado é um pouco menos porque eu, de fato, quis brincar mais a questão da própria cinematografia dentro da cinematografia, né? Pegar filmes que eu gosto, brincar com eles e fazer um filme próprio. Mas o Apóstolos e os meus livros, eles têm uma mensagem ali que fica muito... tem muita metáfora. Só que essas metáforas, qual é a minha maior preocupação hoje com o cinema? É contar um filme em que ele por si só já se complete, você não precisa ter nenhuma referência externa para entender ele, só que quem tiver a referência externa que eu estou colocando ali vai aproveitar muito mais. Porque alguns filmes que tentam ser cabeça demais, eles pecam por esse excesso de a pessoa precisa ter a referência para entender a minha história. Senão você que é burro, você que não entendeu. E eu acho isso ruim, né? Ruim por parte do autor, do diretor, que se coloca nesse pedestal de entendam a minha obra sem eu te dar todos os meios para isso. Então eu trabalho muito com isso, essa questão de eu vou dar todos os meios para a história ser completa. Mas se a pessoa entender a referência por trás, ela vai entender toda uma dinâmica, toda uma mensagem que existe ali. No Apóstolos, por exemplo, a questão da Bíblia está muito forte, né? Não sei se quem aqui assistiu, se não assistiu, é só procurar no YouTube, ou assistiu Histórias Estranhas na Amazon. As cabeças que estão lá têm todos os nomes dos apóstolos de Cristo. E toda a referência visual que eu faço a eles também é uma referência da descrição deles. Então, quando João tentou entrar no prostíbulo, ele não conseguiu entrar porque ele era pobre, ele era um pescador. Já Mateus era um cobrador de impostos, então ele conseguiu entrar. E o próprio prostíbulo, ele se chama, agora eu esqueci o nome, mas eu dei o nome à área que Judas comprou depois que ele traiu Jesus por 40 moedas de ouro. E o preço para entrar é 40 moedas. Então, sabe, está tudo interligado. A questão da Maria Madalena, ela estar aprisionada, porque ela nunca foi um apóstolo reconhecido. E, ao mesmo tempo, é aquela castração à mulher, né? Mas quando você liberta a mulher resolve, porque ela resolveu o assunto. Então minha cabeça funciona de um jeito meio assim hipertextual, né? Eu vou juntando tudo para criar uma história não necessariamente linear, mas que contenha todas essas informações ali de maneira subliminar. Ficou excelente, cara. E os efeitos também ficaram muito bons, cara. As cabeças ali, né? Tipo, eu achei sensacional ali, mostrou. E engraçado é que a cabeça, essa cabeça ela é muito simples, né, de fazer, ela é oca, então não é cara.
É uma foto que a gente tira de frente de perfil, daí no Photoshop a gente bota ela na horizontal, daí depois a gente só dobra, emplastifica e coloca num jarro. Quando você coloca água nesse jarro, ela ganha uma tridimensionalidade assim absurda. A gente acrescentou cabelo, né, de peruca para ter uma flutuância, porque o que importava era ficar real na tela, né? Se você olha ela de determinados ângulos, você vê que, não, que é falso, mas no filme, meu, ficou tudo tão perfeito porque você está olhando também para Jesus entrando, né? Aquilo lá é a grande revelação do filme. A gente conseguiu trazer a reviravolta com o clímax, com o último plano. E isso é muito forte no cinema. Quanto mais perto você tem do final esses dois elementos, de clímax e reviravolta, mais ele gruda na sua cabeça. Então eu falei, eu quero fazer um filme que o plano final é o clímax e a reviravolta. E consegui, né? Porque quando ele entra e senta, todo mundo fica, meu Deus, o que, que é isso? E pum, acaba, que profano, e acaba, né? Tipo... Cara, eu tô equivocado ou o nome do Jesus era Jesus? O nome de Jesus era Jesus, mas é o apelido dele. O nome dele, na verdade, é Luiz Machanowski, só que ele sempre foi conhecido a vida inteira por Jesus, por causa do formato dele. E ele era o livreiro da Dark Side na época. E ele era o Jesus da Dark Side. Todo mundo conhecia ele como Jesus da Dark Side. Depois ele saiu, mas na época que a gente fez, então as pessoas da literatura que viam ele falavam, nossa, é o Jesus, interpretando Jesus, né? É, muito legal. Ficou muito bom, cara. E eu acho que eu tava até comentando questão de efeitos mesmo. Acho que até o Mesa para Dois também tem uma questão um pouco mais forte assim dos efeitos, mas mesmo assim não ficou nada em excesso. Achei que representou muito bem, cara. E Obrigado, obrigado. Mas, super. Também tem referência ao Hannibal ali, né? Tanto na trilha sonora. O Mesa para Dois é uma referência clara e direta ao Hannibal, só que um pouco mais carniceira, né? Porque o Hannibal ele é todo chique, faz as incisões como um médico, e a gente pegou uma serra de cortar dente, cortar osso ali para cortar a cabeça da mulher, né? Mas a referência ao comer o cérebro, ao abrir o cérebro, a gente só quis fazer ser um pouco mais violento, menos delicado, digamos assim, mas ao mesmo tempo ser uma refeição, a pessoa estar viva, igual no Hannibal, e como era um exercício para o Sesc, isso se manteve de uma maneira saudável, porque a gente podia falar, ó, a gente assistiu o Hannibal, vamos fazer uma cena semelhante, mas do nosso jeito, tal, tal, tal. Não era só, gostei e vou imitar, era um estudo. É um estudo que a gente nem inscreveu em tantos festivais, porque a gente sabia que a meta desse era dar aula só, né? Mas ele ficou tão legal que a gente falou, vamos escrever em alguns. Daí, de repente, foi recebendo convites, ele acabou indo para aquele Brussels International Film Festival, que é bem importante na categoria de gênero. Então, sim, a gente faz alguns trabalhos que a gente não tem expectativa, como foi o caso do Condado, e eles acabam atingindo um lugar que a gente não esperava. Cara, no Condado não tem nem palavras, cara. E inclusive eu tava dando uma olhada ali, porque agora vai estrear no Fantaspoa, né? As Almas que Dançam no Escuro. E não sei se eu também li errado, mas o psicopata lá do Condado tá também, o ator também tá nas Almas. Eu gosto muito de formar um grupo. Eu trabalho com o mesmo grupo de técnica da época da faculdade. Eu acho que o grande mérito de ter feito faculdade de cinema foi ter encontrado esse grupo, né? A gente se formou muito cedo, então a gente conhece já o método de como cada um trabalha. Obviamente, alguns foram entrando, outros foram saindo, mas a essência está ali. E de atores, o Francisco Gaspar, que faz o Diabo no Almas que Dançam no Escuro, a gente chama ele de anfitrião, né, no caso, no filme, ele ganhou Kikito por um filme meu em Gramado em 2007, e esse tinha sido o terceiro filme que a gente fazia juntos. E daí, assim, desde o primeiro filme que a gente fez juntos, todo filme que eu faço ele meio que tem que estar. Tanto que no Apóstolos não tinha um papel para o perfil dele, eu botei ele como João, e assim, o Francisco Gaspar faz Netflix, fez A Estrada 47, um ator grande já de mercado, e ele foi lá fazer de graça o apóstolo que só fica sentado só porque é meu amigo, né? Sabe? Então, assim, é bacana criar esse laço com pessoas que crescem junto com você, porque nós dois começamos na época de faculdade, ele mais velho que eu como ator, né? Fazendo filmes de estudantes, e eu lá procurando atores. Daí fez um enquanto eu era estudante, daí fez o meu próximo, daí foi fazendo, e hoje a gente faz isso. Marcos, eu preciso disso, você me empresta? Te empresta? Eu tenho um filme para fazer, você vem? Ele viu, né? Meio que funciona assim. E o investigador do Condado Macabro, que era o antagonista, um dos antagonistas, que tem tantos, né? No Condado Macabro, é o protagonista desse, o Paulo Vespúcio, que também é um super ator, foi super premiado pelo Um Céu de Estrelas, está no Pantanal agora da Globo. E
meu, tudo, se você olhar para a cara de cada um lá, você acaba reconhecendo. Ainda mais a gente que trabalha com terror, o namorado da menina, não sei se você já assistiu, o namorado da menina, que é o Judas do Apóstolos, ou seja, sempre os mesmos, ele faz o Desalma. Eu não sei se você assistiu Desalma. Ele é o sobrinho da Cássia Kiss, né? Então, assim, é outro cara que começou comigo e foi crescendo no mercado e a gente ainda trabalha juntos. O delegado é o Marcelo Argenta, que também faz o Apóstolo, que é o Matheus. Ele está nessa novela dos Reis, da Record, agora está no projeto Netflix. Cara, é legal você reparar nisso, né? Que todo mundo começou de baixo e a gente está formando um grupo e é um grupo que está começando a se destacar. E é essa a grande vantagem de chegar aos 40, né? Porque quando você chega aos 40, a gente começa a mandar no mundo. Então, daqui a pouco, as pessoas que já estão envelhecendo, elas vão sair e nós que chegamos já aos 40 e já temos um domínio técnico e um domínio de contatos, a gente vai pegar essa etapa. Para os próximos, quando chegar nessa idade, nessa fase de vida, também pegarem da gente. Então, é legal que a gente percebe que a gente está chegando nisso. Mas é difícil, é demorado, é uma luta muito grande, mas é legal identificar isso acontecendo. Sabe? Cara, e como é que tá a tua expectativa, assim, com as almas, cara, que dançam no escuro? Cara, As Almas que Dançam no Escuro, eu considero o meu melhor trabalho, apesar de eu saber que a crítica não considera. E é engraçado que o Condado Macabro, quando lançou, ele foi malhado, e eu esperava que fosse, né? Porque é um Porques com Massacre da Serra Elétrica, ele não é para ser sério, ele é debochado, e a crítica, às vezes, ou espera algo muito autoral, ou algo muito debochado, mas assim, que seja tão ruim que eles podem achar bom. E o Condado, ele tem uma qualidade estética que se mantém, só que ele é debochado. Então a crítica acho que não soube muito bem como avaliar e eles falaram mal. Só que hoje eles falam bem. E daí eles comparam o meu novo filme com o Condado e falam, poxa, um cara que fez Condado agora fez esse. E daí eu penso, o que eu preciso fazer? Porque esse agora é muito sério, né? Um tema sobre luto, sobre a perda de um filho, sobre um pai que não sabe lidar com isso e vai até o inferno. E esse é inspirado no Coração Satânico. Então ele é todo assim, muito pesado na questão emocional. Ele não te deixa sair de um local ruim o filme inteiro. Ele só vai piorando, só vai piorando, só vai piorando, e no final, em vez de redenção, eu trago uma condenação. E geralmente toda a minha obra é assim. Mas eu já conheço a resposta do público, porque você falou na estreia no Fantaspoa, mas na verdade a gente vai se despedir no Fantaspoa. Ele já está um ano rodando, ganhou acho que 3 prêmios já de melhor filme, já ganhou melhor diretor, já ganhou melhor ator, o Paulo, e a gente vai se despedir porque ele vai estrear comercialmente em maio agora. Então todo mundo vai poder ver a partir de maio nos streamings. Mas o Fantaspoa ele é muito importante para mim por eu ter começado lá a carreira de longa-metragens, ter ganhado, né, o festival em 2015. Então meio que eu chego com essa medalha no pescoço também, né? E é um filme diferente, sabe? Eu não sei como é que vai ser a recepção lá no Sul, aí no Sul, no caso, né? Mas eu acredito que seja boa porque muito do raciocínio que nós temos de vida, de pensamento, de lógica, vem da nossa formação. E eu sou do Sul também, né? Eu cresci no Sul, morei em Floripa até os 18. Então eu acho que o meu raciocínio com relação aos atos desse personagem são semelhantes, sim. Eu acho que as pessoas aí vão gostar. Eu percebi que tem algumas regiões que não são muito bem aceitas porque o filme é considerado, às vezes, como um homem, porque é o pai que perde a filha, que usa a sua violência, né? O homem usando da violência para resolver as coisas. Então acaba sendo uma visão contrária ao que o mundo está precisando hoje. Mas se você embarca no luto, você entende o porquê que tem essa reação do pai, e ao mesmo tempo, no final, eu não trago uma redenção à ação, eu trago uma condenação justo pelo que ele fez, sabe? Então, na minha cabeça, eu estou tranquilo com tudo isso. E esteticamente, ele e o Apóstolos acredito que sejam, assim, as minhas obras mais redondas, porque esse foi o primeiro filme longa, eu já estou no terceiro, né? Foi o primeiro longa que eu consigo fazer com uma equipe relativamente grande. Então a gente não teve tanta preocupação em eu ter que fazer tudo, o meu co-diretor ter que fazer tudo, o produtor ter que fazer tudo. Não, gente, ela 30 pessoas cuidando no set, cada um da sua área com seus assistentes, então o filme tá bonito, pelo menos isso ele tá, bonito ele tá. Ô, dia 25, cara, dia 25 estaremos lá no Fantaspoa curtindo, apreciando o filme. Eu ainda não vi, já tô ansioso para ver, cara. E eu tava vendo também que eu tinha pensado em comprar, eu até te comentei, né, aquele livro do Joelma lá. Uhum.
E eu não tinha me dado conta que teu nome estava lá também, né? Mas ele, aqui, sobre o Joelma, o livro é todo de histórias de ficção, né? Ele não é nada trazendo histórias reais, né? Ele é de ficção, ele é mais baseado em histórias reais. Porque qual que foi a criação do Joelma? A Faro, ela queria um livro que tivessem todos os autores de gênero da casa juntos. Só que nós tínhamos proposto antes disso cada autor ter um livro. Cada autor ter um livro de um box, como se fosse as estações do ano. E foi o Rodrigo de Oliveira que propôs isso, que escreve os livros de zumbis lá da Faro. E eu peguei o outono, a gente fez um sorteio, eu peguei o outono. Daí eu escrevi o Apocalipse segundo Fausto para ele, só que a Faro não gostou do livro. E a Faro falou, Marcos, não é o nosso gênero, está muito autoral. E assim, foi finalista do Jabuti, né? Foi finalista do Jabuti, por outra editora, podia ter sido pela Faro, porque eu confiava muito nessa história. Só que eu sei que não é a cara da Faro. A Faro é mais comercial. A Faro quer me vender como uma pessoa mais comercial. E daí a gente se reuniu de novo, os Cavaleiros do Apocalipse da Faro, e eu lembrei do Joelma, porque o Joelma não é só o prédio que tem a história do fogo, né? Ele tinha muitas histórias em torno dele. Além do fogo, a gente tem a história das 13 almas do cemitério, que choram de noite. E em 1948 teve um assassinato no mesmo terreno onde o Joelma foi construído, que ficou super conhecido, chamado Crime do Poço, onde um químico, professor de química da USP, ele matou as duas irmãs e a mãe, fez um poço no terreno, enterrou elas lá, e quando a polícia descobriu, ele se suicidou. E antes disso ainda, tinha um pelourinho nesse mesmo local, onde maltratavam escravos, e antes disso os índios já achavam que as águas que estavam lá eram amaldiçoadas, porque quem bebia daquela água morria, tanto que a Anhangabaú, que é a região, se chama Águas do Mal, a tradução. Então, eu pensei, a gente tem assim várias histórias para poder contar e interligar isso de uma maneira com um evento que é muito conhecido, que é o Joelma. E todo mundo topou, o editor Pedro Almeida adorou, e a gente fez de novo esse sorteio. Eu, por estar acostumado a escrever época, peguei o Crime do Poço, então eu fiz o Crime do Poço, eu inicio e coloco como sendo o início da maldição do terreno. Esse triplo assassinato seguido por suicídio é o início que causou a maldição no terreno. Daí isso é trazido na próxima história, que é sobre o incêndio do Joelma, que depois é trazido na do cemitério, que é interligada com a do Joelma, é a mesma época. O Vitor Bonini, ele resolveu criar uma outra história de um outro prédio no Joelma, porque como o Joelma existe até hoje, chama Praça da Bandeira, a gente quis dar um final. E o Bonini falou, eu quero que esse prédio caia de alguma forma, eu quero acabar com esse prédio. Daí ele pegou uma outra tragédia que teve em São Paulo anos... eu não lembro que ano foi, mas não é relativamente recente, e botou para lá, que era de uma ocupação que fez pegar fogo. E só que a gente percebeu que, apesar deles terem essas ligações, né, a gente fazia microligações entre eles, cada conto podia ser independente. Só que a gente não queria isso, a gente queria um romance mesmo. Daí a gente chamou o Thiago Toy, que é um outro escritor que na época não era da Faro, para ele construir uma ligação entre essas histórias. Ele construiu um personagem que se chama o Devorador de Almas, que ele interliga tudo, ele está em todas as histórias e no final ele se transforma na criatura do que o Bonini tinha escrito. Então a gente conseguiu fazer um livro que é um romance, você pode ler ele como romance, mas se a pessoa só lê um dos contos, também está completo ali. Cara, e tu falando sobre essa história toda do Joelma, São Paulo é uma cidade que tem muita história, muitos locais aí no centro que Sim. Eu gostaria muito em algum momento visitar para explorar essas histórias e conhecer um pouco mais, né? Isso já te chamou a atenção, assim como cineasta, talvez? Puxa, eu acho que nunca me chamou a atenção para contar uma história de um desses locais daqui. Como tem o Castelinho da APA, a gente tem várias mansões aqui que são assim. Inclusive tem um passeio que eles se encontram no pátio do colégio, que é no centrão de São Paulo, e eles vão caminhando, fazendo e explicando todos os prédios amaldiçoados e as maldições de São Paulo até encerrar no Cemitério da Consolação. Quando você estiver aqui, espero que esteja rolando isso, porque vale a pena, é bem legal. Mas eu nunca pensei em escrever algo específico assim, só porque a minha pira de escrita ela é mais de época. Eu escrevo mais livros dos séculos anteriores, porque eu lia muito ultrarromantismo. E eu acho que o meu estilo narrativo combina mais com livros de época. Então acaba que eu fiz alguns livros modernos, até os últimos todos são. O Palavras Interrompidas, que é o Almas que Dançam no Escuro,
ele se passa nos dias de hoje. O Casa dos Pesadelos, que é o meu mais vendido também, ou anos 90, mas não preciso citar. E o Apocalipse Segundo Fausto, ele se passa meio que naquela época de fim do mundo, 2012, assim, mais ou menos. Eu não falo a data, mas eu tento interligar tudo com essa noção do fim do mundo. Mas eu percebo que desses livros todos eu segurei a minha descrição, sabe? Eu falei, não, eu vou pegar um pouco menos pesado, vou aceitar as mudanças dos editores, que eu odeio aceitar mudança de editor, mas a gente precisa, né, para melhorar o livro, porque eles sabem o que o mercado pede, e nesses livros que são mais modernos eu acabo diminuindo mesmo a minha carga de escritor. Mas os outros, o Escravo de Capela, que é 1700 e tanto, ou até o Sombra da Lua, que é 1920, ele é bem descritivo, viu? Mas quem sabe um dia, porque eu não descarto, não, até porque hoje em dia está muito na moda você contar histórias reais que aconteceram de terror, né? Criar histórias baseadas em locais reais, em crimes reais, isso está muito em alta. Sabe que até, cara, assim, para mim, é tanta história que tem, e às vezes a gente não conhece todas, né? Eu tenho certeza que eu não conheço todas, que daqui a pouco tem até espaço para tu abrir cria um prédio, cria uma. Eu não sei, parece alguma coisa da cidade, da região, assim, que. Alguma coisa paira ali, né, cara? Eu tô louco para visitar São Paulo aí, para dar uma explorada aí. Mas, cara, sabe que a gente tinha falado tu até falou ali da faculdade e tal, mas como é que começou? Esqueci até de perguntar isso lá no começo, cara. Fiquei empolgado com o Condado. Como é que começou a tua relação com o horror, assim, cara? Desde onde vem? Eu acho que todo mundo que trabalha com horror vem de muito cedo, né? Não é que a gente fala que gênero será que eu quero trabalhar? Vamos fazer o horror porque tem monstro. Toda criança que gosta de filme de terror, ela não larga mais daquilo. E desde muito pequeno eu assisti o Fred Krueger. Eu lembro quando eu assisti Coração Satânico, eu assisti com 9 anos de idade Coração Satânico. E eu reassisti ele para fazer o meu filme e falei, como é que meus pais deixavam eu assistir isso com 7 ou 8 anos de idade, sabe? Eu nem sei se eles sabiam que eu assisti, eu acho que estava passando na TV e toda aquela aura do terror meio que chama a atenção. Tanto que na escrita eu odiava ler até ler Álvares de Azevedo. Daí, quando eu li Álvares de Azevedo com uns 14, 15 anos, eu falei também, nossa, é isso que eu quero fazer. Então, meio que está na gente. E eu também, né, aquelas partes que a gente não conta, mas como é que é um canal de terror, eu via muito e ouvia muito quando era criança, vozes, sombras, e que hoje eu prefiro acreditar que eram imagens projetadas, né, na parede, que vinham de fora. Mas quando eu falo, não, eu vou de fato lembrar como foi, é muito nítido, não é algo disforme, era algo que eu via ali, que conversava, que às vezes saía um som de um aparelho de som conversando comigo, eu ia desligar, ele já estava fora da tomada. Então, todas essas coisas que aconteciam durante a noite, eu acho que eu tinha tanto medo disso que eu resolvi me afogar disso para perder o medo. Então, eu comecei a escrever muito só sobre terror, tudo que eu escrevia era sobre terror, tudo que eu filmava era sobre terror, que eu filmo desde muito cedo como criança, né? Fazia cortinhas. E aos poucos eu fui perdendo o medo. Eu falo aos poucos porque eu perdi o medo só depois dos 18, que daí eu parei de dormir com a luz apagada, porque eu dormia com a luz acesa, parei de dormir com a luz acesa, porque eu dormia só com ela acesa. E depois disso, quando essas coisas apareciam, em vez de eu morrer de medo, eu tentava conversar com elas. E elas foram desaparecendo. Hoje em dia eu me considero uma pessoa normal, que eu não vejo quase mais nada. De vez em quando aparece porque eu tenho muita paralisia do sono. E o que acontece enquanto eu tenho paralisia do sono, eu levo para os livros, levo para os filmes. Né? O Apocalipse Segundo Fausto é uma cena que o diabo entra no quarto e conversa com o Fausto. E, isso é uma experiência que eu tive 1 ano antes de escrever esse livro. Então é engraçado, né? Porque eu não sei como eu cheguei no terror, porque para mim ele é a única coisa que eu podia fazer, eu não tinha outra. Se eu penso em fazer uma comédia romântica, já me ofereceram para dirigir uma comédia romântica, eu falo não. E assim, eu vou ganhar dinheiro com aquilo, eu não ganho dinheiro fazendo isso que eu faço. A gente não tem um público cativo suficiente para ganhar muito dinheiro. Comédia tem, mas eu não consigo. Parece que eu estou traindo algo que me falaram para fazer. Então eu faço o que as vozes me fazem para fazer. Né? Sou meio César Bravo. Conheço o Bravo, somos amigos. Mas é massa essa pegada aí, cara. Mas aí, assim, hoje tu tem a tua relação com as experiências que tu teve, assim, tu entende como
Principalmente essas experiências de paralisia do sono, eu nunca tive isso, cara. Não. Sempre fiquei curioso, eu queria ter um dia para ver como é que é, cara. Não queira, viu? Não queira, porque eu tenho desde criança e não me acostumei até hoje, porque é uma dor física mesmo, bem forte, inclusive. Então, a minha relação hoje é de ignorar, isso que é engraçado, né? Eu sei o que aconteceu, eu me lembro exatamente como foi, só que eu opto por achar que é mentira. E é engraçado porque eu já passei por muitas religiões para entender o que acontecia comigo. E então eu estudei várias e a que eu fiquei mais tempo foi o espiritismo, espiritualismo e fiz tudo que manda na cartilha, né? Viagem astral, fazer isso, fazer aquilo então eu tenho recordação nítida dessas experiências e penso que se eu quiser voltar a ter eu atinjo, sabe, por tudo que eu já passei. Mas hoje eu prefiro acreditar que foi um pesadelo, um momento. Só que daí quando ativa a paralisia do sono, a gente volta a acreditar em tudo, porque é igual sempre foi. E se você aceita a paralisia, porque tem você tem duas opções ali só. Uma é, estou com a paralisia de sono. Na verdade, tem três opções. Então, assim, você está na paralisia de sono. A mais, que deveria ser a mais tranquila, é você falar, tá, eu vou ficar parado, porque eu não consigo me mexer, e vou dormir até parar. Mas só que essa é a mais impossível de acontecer, de você conseguir fazer, porque você entra naquele desespero de eu não estou me mexendo, será que eu estou morrendo? Será que eu vou morrer? Então você fica muito desesperado. E se você tenta relaxar para falar, não, eu sei o que é isso, é uma paralisia do sono, começa a aparecer bicho no seu quarto, não tem outra. Começa a aparecer, sabe? E não sou eu só dizendo. Tem um documentário chamado The Darkness, puxa, agora eu não lembro, antes tinha no Netflix. Maravilhoso, que é sobre isso. E eu me sentia ali sendo escutado, porque ele pegou várias pessoas com paralisia de sono e eles relatavam as coisas delas. E era idêntico ao que acontecia comigo, só que uns têm um nível muito mais grave do negócio, parece que quer matar a pessoa. No meu, não. Eles viam, ficavam do meu lado, conversam, vão embora, e enquanto você não desperta ou dorme, aquilo tá lá. E eles te ameaçam, assim, é feio, é estranho. Então é ruim. A segunda maneira, que é a que eu aprendi a lidar, é você fazer micromovimentos. Então, eu consigo sair de uma paralisia do sono em menos de 5 minutos hoje, porque eu sei o que eu preciso mexer, o que eu preciso fazer para ativar o meu movimento e sair. Só que, às vezes, você está fazendo isso de uma maneira que o corpo físico não mexe. E que daí seria a terceira. Às vezes, você acaba saindo do corpo, porque você tenta se livrar daquilo, daí quando você meio que sai, você sai do corpo. Foi a primeira experiência consciente que eu tive, foi assim, que eu estava com uma paralisia, estava doendo, e me saiu, caí no chão. Quando eu levantei para ir para a cama, eu estava deitado na cama. Daí eu falei, nossa, o que é isso? Daí eu acordei, porque quando você tem uma emoção muito forte, você acorda também. Só que uma vez despreso, é mais fácil de se desprender. Eu deitava e saía, deitava e saía, assim. Então é muito louco. Assim, essa parte eu acho legal você ter, essa da experiência de sair do corpo e tal, isso vale a pena, mas a paralisia em si só é muito ruim, muito. Mas, cara, assim, depois que tu já passa por agora fiquei bem curioso, cara, depois que tu passa, assim, por essa experiência várias vezes, né, já sabe como é que vai ser, já sabe que vai vir, não sei como é que se define, né, se é um bicho, um monstro, uma pessoa, sabe, cara, que é uma coisa que já é esperada, assim, tu não consegue, tipo, usar isso a teu favor, do tipo assim, cara, eu vou conversar com essa criatura, vou pegar umas ideias aqui para fazer uma história. Olha, eu acho que talvez alguém possa ter tentado fazer isso. Eu ainda não consegui, porque apesar de ser frequente, não é aquela frequência de todo dia para você ficar amigo da pessoa. É uma coisa que acontece assim. Antes acontecia uma vez por semana, depois foi ficando uma vez por mês, depois mais raro, de repente vem, de repente fica anos sem. E o medo de estar morrendo é tão forte por causa da dor e por causa da impossibilidade de se mexer que você não consegue pensar nessa hipótese ainda. Eu acho que a única vez que eu consegui pensar, e para mim foi ruim, não pelo fato de que apareceu algo, é que parece que no momento que eu entendi algo, eu identifiquei as coisas do quarto como sendo a criatura. Isso me deixou pensativo, porque eu falei, puxa, eu acreditei tanto tempo naquelas sombras vindo, e elas têm uma forma de humano mesmo, o homem de preto, que a gente costuma chamar, o homem de chapéu, ele aparece e tal, e é muito nítido.
tem uma forma ali, tem braço, tem perna, tem cabeça, tem chapéu. Só que isso aconteceu um dia de manhã, então meu quarto já estava claro. E eu acordei, olhei para frente e tava um bicho com uns olhão assim, e parecia um bicho mesmo. Assim, eu vi o cara me olhando com os bichos, eu fiquei com medo. Só que eu falei, não, eu não vou, tá claro, não tô vendo tudo ao meu redor aqui, eu não vou fugir dessa criatura, só que eu não conseguia me mexer. E eu fiquei encarando. Só que à medida que eu fui encarando, os olhos de repente foram se transformando, sei lá, num binóculo que tinha na estante. O nariz era um quadro do meu filho, sabe, atrás do binóculo. Então, aquela minha imagem que era nítida, de repente eu conseguia ver ela se desformando. E eu pensei, então será que é realmente tudo fruto da cabeça, de um golpe de vista, mas um golpe de vista muito. Não é? Vi, sumiu. É igual a gente se vendo aqui, eu tô te vendo, de repente os seus óculos viram dois faróis e eu, ué, sabe, que é isso? Igual um filme, sabe? É uma coisa que atrás de você te formou. E foi a primeira vez, eu não sei, eu não consigo explicar isso, não consigo explicar se era uma criatura que daí se desfez mesmo na minha frente, ou se era só isso mesmo, né? Coisas da nossa cabeça que a gente forma. Então é curioso. Mas eu não tenho a manha de conversar, não, viu? Acho que eu só tenho a manha de conversar quando você está nesse estágio de projeção astral, porque quando você sai do corpo, você perde o medo. É engraçado, porque parece que o medo é algo físico. Se me machuca enquanto corpo, eu não consigo. Agora, se eu saio, eu tenho um outro tipo de poder. E eu reconheço esse poder, isso que é engraçado. A gente sai de lá com uma consciência de que não é igual um sonho, do tipo, como eu vim parar aqui, ou uma onisciência de sonho. Não é uma onisciência de mundo mesmo. Você conhece todo o seu mundo, seu passado, sua família, sua parte física, mas você sabe o que você consegue fazer ali. Então, quando você vê criaturas que não são bonitas, mas elas não te ameaçam, você sabe que elas não são ruins. Daí você consegue conversar. Nisso eu já consegui fazer. E voar. Voar é muito bom. Voar é maravilhoso. Cara, deve ser bacana explorar esse lado aí. Eu acredito, né, muito assim, né? Eu acredito que existe muita coisa que a gente não conhece e Sim. também acredito que deve dar para explicar cientificamente todas elas, entende? Mas isso não quer dizer que elas não existam, né? Não é só porque a pessoa às vezes, não consigo explicar como é que eu saio do corpo, não quer dizer que não Sim. cientificamente não seja possível, né, cara? E eu acredito muito nisso, na questão de que bem no futuro, quando a ciência for quântica, ela vai conseguir explicar muita coisa, né? Porque o dado do raciocínio é bilhões de vezes mais rápido. Então ela vai conseguir identificar todas as partículas que nos faltam para essa compreensão. Então, e é engraçado que as pessoas elas ridicularizam quando você fala isso. Então, por muitos anos eu nunca falei de nada disso, eu escondia. Meu editor até falou, Marcos, fala que era coisa do passado, que não é algo que acontece agora, porque as pessoas não entendem, não aceitam. Mas você é permitido aceitar que um velhinho de camisola rege o seu destino. Mas você aceitar que existe isso é absurdo. Então, sabe, onde está a lógica disso? A ciência do religioso, né, ela é seletiva. Ela só acredita no que não fere o que ela crê. Se vai contra a fé dela, a ciência é do mal. Agora, se explica algo que ela acredita, opa, então vamos lá. Então, assim, não pode ter dois lados. E eu também acho muito, muito certo que daqui uns 30, 40 anos, muito do que a gente não sabe hoje com relação ao espiritual, que hoje a gente considera sobrenatural, não vai ser mais sobrenatural, vai ser científico. Tanto que várias coisas que no passado eram, a gente já explicou pela ciência, a gente criou, né? Somos magos hoje em dia para o pessoal da época medieval, através da tecnologia. Então, futuramente, é a própria tecnologia que vai explicar a questão do sobrenatural, quem sabe até não criar a ponte para o sobrenatural, para o que a gente chama de sobrenatural, né? Que acho que não vai mais chamar isso também. Mas o engraçado é porque, na verdade, assim, acho que o horror que mais assusta não é o sobrenatural, né, cara? Esse horror aí das pessoas e eu acho muito legal essas histórias de psicopata. Cara, o Bom Dia Verônica, por exemplo, o que foi aquilo, cara? Tipo, uma coisa que totalmente posso acreditar que vai acontecer e tal. E também tu não tem, assim, uma tentação de explorar, assim, um lado mais perverso do ser humano, perverso, né? Olha, o Condado Macabro né? O Condado Macabro, ele tem até, não sei se você sabe, ai, cadê? Mas também tem livro, né? O Condado Macabro também existe um livro. Foi meu segundo.
O Condado Macabro ele fala sobre isso, né? Sobre a maldade do ser humano física mesmo. E aquela retroalimentação, né? Eu faço uma coisa ao contrário, né? Porcos que se alimentam de gente. E daí a gente se alimenta do porco que se alimenta de gente. É meio, quase um canibalismo também. Então mas falar só sobre o sociopata eu ainda não criei essa necessidade, porque toda a sociopatia que eu coloco, a perversidade que eu coloco, é sobre o ser humano, só que ela é extrapolada pelo sobrenatural. Então, eu crio uma ideia de sobrenatural, mesmo que não seja. O Casa dos Pesadelos, por exemplo, é sobre o bicho-papão, um bicho que devora crianças de noite. Só que, à medida que o livro vai se encaminhando, você entende que tudo aquilo é real, sabe? Não é um monstro, é de fato uma pessoa. Então, o Palavras Interrompidas, que é o Almas que Dançam no Escuro, não tem uma sociopatia, uma perversidade de uma pessoa má, mas ao mesmo tempo é um cara que vai, mata, faz coisas por amor, né, por luto, e no final ele encontra o diabo, mas o diabo pode ser uma representação do inferno interior. Então eu gosto muito de abordar esse tipo de sobrenatural, aquele que não é claro se ele de fato acontece. A gente tem um monstro aqui? Não sei. E no encaminhar eu trago essa dúvida, se é uma criatura que veio do mundo espiritual ou se é só uma projeção mental ou uma ideia que o próprio leitor criou, sendo que eu não coloquei lá. Só, deixa eu ver, quer dizer, o Escravo de Capela e o Sombra da Lua, não, esses dois tem monstro mesmo, tem lobisomem num, e no outro tem saci e mula sem cabeça, né? Então esses eu não legal, folclore brasileiro. A Sombra da Lua é o folclore brasileiro do lobisomem, não é? Na verdade, o lobisomem, a origem, né, vem lá da Grécia, Licaon, Zeus transformou Licaon no lobo, só que nós conhecemos a origem mais, do jeito que a gente conhece, pela Inquisição. Ah, você é lobisomem, eu vou te botar na fogueira, não sei o que, não sei o que. Então, eu quis trazer a ideia de que a criatura amaldiçoada veio da Europa. Então, eu escrevi ele durante a imigração italiana. Ele veio num barco, aí teve a inspiração do Nosferatu, né, como Drácula vai para a Inglaterra de barco, eu trouxe o lobisomem de barco até o Brasil. Ele se instaurou numa vila, Vila Socorro, no interior paulista, e meio que toda a descrição dos ataques são baseados nas lendas daqui, regionais. Eu fui criando outras minhas também. E no Escravo de Capela, peguei muito o folclore do Saci, da Mula Sem Cabeça, só que eu repaginei também. Eu não quis fazer ele de uma maneira Monteiro Lobato, mas eu quis pegar todas as referências do Monteiro Lobato também como a indígena, a portuguesa, a africana e criar uma própria. Então, o Monteiro diz que o saci nasce de uma folha, de um broto de bambu. Então, no meu caso, assim, é um escravo que ele é morto, decepado, eles arrancam a perna dele, espancam ele até a morte com um saco na cabeça, e daí o saco fica vermelho. Então, assim, não é um chapéu, é um saco vermelho de sangue, né? Os shorts vermelho também é porque arrancaram a perna dele, espirrou sangue e ficou vermelho. E daí eles enterram ele num bambuzal. E daí, quando ele ressurge dos mortos, ele ressurge do bambuzal, porque Monteiro Lobato disse que surgia do bambu. Então, sabe, eu criei toda uma. Para quem. E é aquela mesma lógica do Apóstolos. A história se completa. Mas, se você conhece toda a origem do Saci de várias religiões aí, ou várias etnias, você fala, nossa, o cara pegou essa da indígena, essa da africana, criou isso. Então, eu gosto de fazer isso. E é violentíssimo. Eu acho que o meu livro mais violento é o Escravo de Capela. Cara, foi curioso, antes de ter comentado sobre a questão de deixar dúvida, né? Ah, será que aconteceu? Será que não aconteceu? Eu fiquei com uma dúvida no Condado, cara. Uhum. No finalzinho, cara, eu fiquei em dúvida. Quem é que tá em perigo ali? Se é o palhaço ou se era a guria, cara? Porque ela já tava, né? Eu acho que chega um ponto que... A flor da pele, né? Sabe? Tipo aquela... Acho que... Como é que é o nome daquele filme? É Vingança de Jennifer? Não me lembro como é que é o nome daquele que a mulher se vinga também, mata os caras tudo. Ela estava naquele ponto. Eu, se eu fosse o cara, não teria feito aquele movimento no final ali. Cara, o engraçado é que muitas pessoas me pedem uma continuação para o Condado. E existe um argumento de continuação. Só que, a gente filmou em 2012, 10 anos, os atores estão muito mais velhos agora, e a gente não tem o dinheiro para fazer, porque o segundo seria muito mais caro que o primeiro, e eu nunca fui atrás, porque fazer a mesma experiência de filmagem do Condado ninguém quer, foi realmente uma coisa sobre-humana. Mas a maioria das pessoas acham que a Lena e ele iriam ficar juntos de alguma forma, porque os dois, né, acabaram tendo essa experiência aí, de maldade, mas
eu já tenho a história. Assim, o bacana do autor é que ele não dá o que o povo quer. A gente não faz fan-made, sabe? Só que ao mesmo tempo a gente entrega algo que vai além. É tipo a morte do Stark no Game of Thrones. Ninguém quer que ele morra. E quando ele morre, você fica puto. Só que traz umas situações, limites muito maiores e melhores. No 2, a Lena começa morta no matagal já pelo cangaço. É o meu spoiler máximo que eu posso dar se existir o 2. Porque é o Tá começo. bom, cara, já. Mas e pelo menos o livro, será que não sai o livro daí, cara? O livro eu tô pensando, sim, viu? O livro eu tô pensando aqui. O Condado Macabro, na época que ele saiu, eu não era ainda da Faro. Eu estava na Rocco com A Sombra da Lua, só que eles não queriam o Condado Macabro porque tinha que ser algo muito depressa. O filme está pronto, eu acho que vou fazer um livro. Na verdade, nem era eu que queria fazer o livro, foi uma encomenda de um editor de uma outra editora chamada Simonsen, que falou: você não quer fazer um livro, você já tem um, daí você vai ter outro. Né? Ele falou: tá, vou fazer. Só que eu preciso conversar com a Rocco antes, porque a Rocco tem preferência. E daí a Rocco falou que não se interessava, então eu comecei a escrever. Então, meio que eu precisaria encontrar uma outra editora também para lançar ele de novo, né, o 1, para daí eu lançar o 2, senão não tem porquê. E a mesma coisa com o Sombra da Lua, que o Sombra da Lua eu estou terminando não, mas estou escrevendo a continuação, só que eu saí da Rocco para entrar na Faro, só que a Faro não quer republicar porque era da Rocco, então tem toda uma coisa aí para eu trabalhar, né? Sim, sim, os desafios políticos, né? É, é. E agora que tá indo, o Almas está indo para consumo comercial, né? Que nem estava comentando antes. Uhum. E aí tu já está trabalhando em algum outro projeto? Já tem alguma coisa vindo aí, cara? Cara, eu sempre tô, acho que todo mundo que trabalha de maneira criativa, seja literatura ou cinema, precisa estar. Porque ainda que a gente não ganhe muitos editais de cinema, a gente precisa concorrer em todos. Porque em algum momento a gente ganha. O Condado ganhou. Todos os outros depois não ganharam e nem o anterior. Eu concorro em edital desde 2003, se eu não me engano, ou antes, 2001. E eu ganhei um só, sabe, na minha vida inteira. Isso é uma merda. Para mim, quando eu trabalhei em publicidade, fazia edital lá para empresas, lá eu tinha ganhado. Mas para mim, eu só ganhei um. Então, toda hora eu tenho que acrescentar ou um antigo que eu já tinha ou uma ideia nova. Então, eu estou sempre escrevendo. Então, atualmente, eu estou escrevendo um livro novo mesmo, chama Moloch, sobre um deus de Canaã, violentíssimo também, sacrifício de criança e tal, adoro. Mas no cinema eu estou entrando com 2 trabalhos agora que não são meus para editais. Um é de uma escritora, inclusive, que não sei se posso falar o nome agora, porque a gente já fechou o contrato, mas a gente nunca divulgou. Né? E outro, deixa eu ver. E eu estou negociando com a HBO a Casa dos Pesadelos, para filmar o Casa dos Pesadelos. Mas, assim, esse já é um contato mais antigo, que toda hora se reativa. O Sombra da Lua também, para virar série, a gente está conversando com Netflix. Estávamos com a Amazon, mas a Amazon não quis. Então, cara, é uma merda, porque a gente fica. Não sei se posso falar isso, pode, né? A internet, né? Pode falar o que quiser. Pode falar o que quiser, cara. Os nossos trabalhos de terror geralmente são caros, né? Para o Brasil. Terror é um gênero mais barato por si só, ainda mais quando a gente trabalha com pós-horror, né? Pós-horror é um termo que eu não gosto de usar, a gente que trabalha com horror não gosta de usar, mas esses filmes mais arty, né? menos pirotecnia de terror, eles são baratos. Só que o Sombra e o Escravo, eles são muito caros, porque é época, é lobisomem, é transformação, é homem sem perna digital, então isso eu preciso de muita grana, e daí eu estou negociando esses com as maiores mesmo, né? E tem coisas acontecendo que eu não posso falar, porque senão eu perco o contrato, né? Mas o Joelma, por exemplo, é um que já deu certo. Já deu certo, e já deu certo, assim, muito certo, muito grande. Só que a gente não pode falar, né? Não pode. Eu estou esperando eles falarem para eu poder falar, porque eu quero falar. Vocês conseguem ver que eu quero falar, né? Mas eu não posso. Não, eu te entendo, cara. Mas sobre os efeitos, cara, também ali tinha comentando ali, perde a perna, no condado ali, cara, a cena do Beto decapitado dentro da Você gosta? minivan ali ficou muito boa, cara. Ficou muito boa. Ali era um CGI, não era? Um CGI. E é engraçado que, não sei se você conhece o Rodrigo Aragão, o Capel, né, que são os caras Ah, do terror. sim. Eles não gostam desse tipo de efeito, né, efeitos de CGI, eles gostam de efeito prático mesmo, criar os bonecos e decepar. Quando eu fiz o Condado, teria essa oportunidade também. Mas eu pensei assim, cara, hoje em dia
os efeitos que chamam a galera são os de CGI. Bem feito ou não, sabe? Eu gosto de efeito prático também. Só que eu queria usar CGI, queria sangue splatter e tal. Então, não sei, não estou triste com a minha decisão. Só que eu sei que esses caras que são entusiastas do cinema da década de 80, 70, como eu sou também, torcem o nariz. Mas se o público gosta, para mim é o que importa, né? E você falando que gostou dessa cena é a que eles mais criticam. Vieram para falar para mim, pô, por que você não botou uma cabeça ali? Cara, às vezes, se você tem um amigo que faz um CGI bom, é mais barato do que você fazer um prop super perfeito da cara de alguém. Porque a gente sabe também que quando o boneco não é perfeito, é mais patético ainda, né? Você vê aquele negócio paradão, você fala, meu, não é. Então a gente não. Quis fazer assim, a porta é um CGI, porque assim, a porta a gente fazia até um limite, só que ela não batia no pescoço, senão machucava o cara, né? Então, por CGI, a gente ampliava a porta para bater no pescoço e fazia o sangue espirrando e cortando, né? E daí, acho que era só isso mesmo. Daí a cabeça dele lá também, a gente filmou um plate que era só a van, daí um plate dele deitado, e depois no CGI a gente recortou tudo, tirou, Pô, cara, ficou muito bem feito. Eu achei muito bem feito, cara. Inclusive, eu olhei de novo, considerando uma fala que o Capel me disse. O Capel me disse, cara, se tu notar que é CGI, então é porque foi um CGI mal feito. E eu não notei, tanto que eu te perguntei aqui, foi CGI, não foi? Porque para mim só podia ser, não tinha outra explicação. Mas não dava para ver muito bem, não sei se por causa da luz, então não dava para ver muito bem que era um recorte, assim. Embora não tivesse outra explicação. Acho que bom, né? Porque assim, foi a coisa mais cara do filme. As coisas mais caras desse filme foram o efeito, foi feito só por uma pessoa, inclusive, e foi caríssimo, porque era muito. E a trilha sonora do Reginaldo Rossi. Foi a coisa mais cara do filme, foi comprar os direitos do Reginaldo Rossi para a música do Strip. Mas ficou muito bom, cara. A gente escreveu pensando com a música, a gente filmou com a música, não tinha como ser, sabe? Deu uma brasilidade pro filme, assim, que a personagem, esqueci o nome dela, cara, a personagem que escutava as músicas. O Vanessão. A Vanessa, cara, fantástica a participação dela, assim. Eu achei até já estamos falando, vou falar, achei uma pena que ela foi a primeira a morrer. O povo gosta muito dela, não sei porquê, e do Bola 8, né? O Bola 8 também é um personagem que o povo fica com dó, que não deveria ter morrido. Pô, matou o Bola 8. Mas o Bola 8 morreu sozinho, né? Então. Morre do ataque do coração lá. Cara, beleza. E como é que vai ser aí, então, a preparação pro Fantaspoa, cara? Já tá de mala pronta. Cara, eu adoro ir para lá, assim, porque, sei lá, né? É um festival muito bacana, muito grande de gênero. Então você chega lá e são sempre os mesmos rostos, né? Então eu tô feliz de voltar. Eu voltei em 2019, se eu não me engano, 2018 também, com o Histórias Estranhas. Só que Histórias Estranhas a gente foi encerrar o festival, se eu não me engano, porque a gente então não estava na competição. E foi mais rápido, meio que fui e voltei num dia. Agora, dessa vez, o Fantaspoa falou, Marcos, por que você não quer ficar uns dias aqui com a gente? A gente cobre 4 dias você aqui, então vem. Tá bom, vou. Eles bancaram para eu ir, então, pô, fiquei feliz, né? Porque das outras vezes existia sempre um apoio, mas era menor. Agora, dessa vez, eles fizeram essa questão. Então, isso é outra parte do que eu falo. Pô, a gente vai crescendo no mercado, a gente vai se tornando até mais necessário nos locais que a gente quer estar. Então, achei bacana. Então, estou feliz. Vou ficar lá do dia 22 ao 26, porque o filme passa dia 25 à noite. Eu só não sei ainda. Eu acho que não é no Capitólio dessa vez, eu acho que é num outro lugar, porque é um dos locais que está patrocinando o evento. Daí eles querem que as sessões de debate sejam lá. Mas assim que eu souber, eu vou avisar todo mundo. Eu acho que é 8h30 da noite. Então é sessão principal do dia, mas numa segunda-feira. Que beleza, cara. Estaremos lá, a gente vai bater esse papo ao vivo, então, cara. Vai ter debate. O fotógrafo do filme, creio que esteja, e a figurinista também. A figurinista mora em Porto Alegre, então ela é certeza que vai. E o fotógrafo que mora no Rio, ele me ligou ontem e falou: pô, eu quero isso, o que o festival me dá? Eu falei, a gente dá um quarto. Né? Então eu vou. Então vai também. Beleza, cara. Vai ser bacana demais, cara. Bom, não posso esperar pra gente se ver aí. Vamos tomar uma ceva e botar o papo em dia aí. Te entrega um livro, você escolhe um livro aqui que eu tenho, daí eu te mando. Beleza, cara. Escolhe pra mim, cara. Escolhe. Pode escolher, cara. Tá bom. Vou escolher o do Jabuti, então, já, né? Certo, cara.
Pô, mas brigadão pelo teu tempo, Marcos. Foi do caralho pra falar contigo. Acho que só sucesso e mal posso esperar pra ver o filme, cara. Ah, obrigado, cara. Quando precisar, só chamar. Geralmente chama quando tem lançamento, né? Espero que em breve tenha lançamento. Eu não sei se você vai estar também na Bienal. A gente vai estar na Bienal esse ano, todo mundo, né? Para conversar. Então, vamos se encontrar. Ou quem sabe, cara. Vamos falando cara, o canal tá aberto. Toda vez que quiser divulgar alguma coisa, comentar, bater papo, debate, assuntos polêmicos, assuntos não polêmicos, é só chamar aí, cara. Tá bom. Vou lembrar disso. Valeu, cara. Obrigadão pelo teu tempo aí. Até Falou. mais. Obrigado. Tchau, tchau. Tchau.